Olá pessoal, Daniel aqui e hoje eu quero falar de um assunto bem interessante que é a gente rodar um projeto Java e subir uma instância de um banco de dados usando o container Docker. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho melhor, explicando e já dando os primeiros passos ali com o Docker. É uma ferramenta bastante utilizada, não só hoje em dia, já faz algum tempo. Eu acho que é uma ferramenta bem importante para se ter ali no dia a dia, principalmente para fazer os projetos e fazer testes, né? Você pode subir uma instância do Postgres de uma forma muito rápida e simples, do MySQL, MongoDB, enfim. Como eu disse, tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou botar o card aqui também, aqui em cima. E aí, quem tiver interesse. Bom, hoje nós vamos falar de um projeto Java, mas hoje o Docker vai estar aqui basicamente como principal também. Então, assim, hoje juntando os dois Java com Docker, tá? Então, eu não vou falar muito sobre o Docker hoje, nós vamos ver mais na prática. Inclusive, eu fiz aqui, pessoal, eu tenho meio que um roteirinho aqui, uma documentação do que eu vou passar hoje. Quem quiser depois comenta aqui no vídeo, fala, ó, quero, ó, coloca aí hashtag apostila. Apostila, né? É só um link que eu passo aqui para vocês se quiserem terem acesso a esses dados aqui, tá? Alguns códigos que nós vamos usar aqui. Eu não vou deixar aqui para não atrapalhar, vou botar aqui do lado. E no decorrer do vídeo aqui, eu vou consultando aqui. E, e é isso, vamos lá. Para quem ainda não entendeu, você pode ter um banco de dados instalado no seu computador, ou Postgres ou MySQL, e aí o que eu vou fazer hoje é meio que um substituto para isso, para você não precisar instalar, né? De repente está numa máquina diferente, mas às vezes você quer acessar ou trabalhar com MySQL e você só tem o Postgres, não quer instalar por algum motivo, enfim, é uma forma da gente trabalhar. Por exemplo, o MongoDB, eu não sei quem já usa, quem trabalha, de repente fala, eu quero fazer uns testes, quero mexer um pouco com o Mongo, vou ter que instalar na minha máquina, já tem um, dois, três, vou ter que instalar tudo isso, etc. Às vezes até por causa de recurso da máquina, memória, enfim, espaço. Então nesse caso a gente pode subir um container Docker que nada mais é do que quase uma máquina virtual, mas não é uma máquina porque não tem sistema operacional. É um pedacinho ali de recurso da sua máquina exclusivo para rodar o processo que você quer, que no caso é só a ferramenta, é só o banco de dados. Talvez vocês entendam melhor na prática ou depois de ver o vídeo, tá? Vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos criar um projeto, tá? Depois eu volto para essa tela aqui, vou colocar aqui o Spring Initializer, tá? Eu abri aqui inclusive Initializer. Eu abri aqui inclusive uma aba anônima para vocês verem que a gente pode por aqui. Na minha colinha, eu tenho aqui já os links, ó. A minha colinha, se clicar aqui, ele já abre direto. Então quem quiser essa colinha aqui depois, com todos os detalhes, é só comentar aí depois e aí eu vou passando para vocês, beleza? Então vamos lá. Nós vamos criar um projeto com Spring e aí provavelmente vocês já sabem. Tem aqui, quem ainda não viu, um projeto, uma trilha na verdade, aqui é um projeto que a gente começou e foi até o vídeo 17, se eu não me engano, passo a passo, é um projeto do zero. Eu ainda vou fazer um outro com abordagem diferente. Então, quem quiser praticar, quem quiser conhecer, acessa aqui no nosso canal, que tem um projetinho bem bacana. Tem de Node também, enfim, depois vocês dão uma olhada aí. E essa daqui eu acho que agrega, né, uma abordagem um pouco diferente do que foi falado no outro projeto. Então, pessoal, vou acessar aqui Spring Initializer. Vou escolher aqui que eu vou usar o Maven como gerenciador de bibliotecas, de pacotes. O Java, que é a linguagem, vou deixar aqui por padrão o 3.2. Aqui eu vou colocar Java Docker
não tem um nome melhor por enquanto, vai ficar isso mesmo. E aqui Java Docker API, sei lá, é algo bem simples. Vou deixar como jar 17, né, a versão do Java. Nas dependências, pessoal, vou colocar aqui o simples e básico, que é o Spring Web, que é basicamente o nosso servidor, tá bom? Quando a gente coloca aqui, clica Generate, o que acontece? A gente vai, ele vai falar que vai fazer o download aqui, né? Eu vou escolher aqui e beleza, aqui. Então dentro dessa pasta ele fez um download de um zip. Aí eu vou clicar duas vezes aqui, ele descompacta para mim, beleza. Eu já tenho uma pastinha Java Docker. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar o IntelliJ, tá? Então aqui eu vou abrir o IntelliJ, Open. Eu já tenho alguns projetos ali e vou lá na minha pastinha, né? Projetos, Motocode, e aí eu tenho Java Docker. Só seleciono aqui e coloco Open. Pronto. Ele abriu aqui para mim essa telinha. Aqui, ó, ele estava rodando aqui, carregando, né? Sincronizando a biblioteca. Aqui embaixo também aparece uma barrinha, se vocês repararem, enquanto ele está carregando o projeto, mas finalizou. Eu gosto sempre, pessoal, de garantir. Então você pode vir aqui, ó, no Maven, aqui nesse cantinho. Aqui tem esse botãozinho aqui onde ele faz o refresh, tá? Ele faz o processo de novo para verificar o que? Para verificar, ó, aqui nós temos as nossas dependências. Como eu coloquei só web, por padrão ele coloca o de teste também, é o mesmo, a mesma biblioteca, só que para teste. Então aqui é o nosso servidor, a biblioteca do nosso servidor, e aqui ele mostra que está aparentemente tudo ok. Às vezes acontece, dependendo da biblioteca e tal, na hora de rodar o projeto, não aparecer aqui ou ficar vermelhinho, tá? A gente pode ver isso também aqui no nosso pom.xml, que é o arquivo que guarda, né, que a gente inclusive podemos alterar aqui agora. Ele aqui armazena nossas bibliotecas, tá? Eu gosto só de organizar aqui, pessoal, porque ao bater o olho fica mais fácil. Isso aqui é pura frescura minha mesmo, mas eu gosto de deixar assim porque, ó, eu sei que tem uma aqui, duas aqui, não gosto de deixar muito junto, mas como eu disse, é só para facilitar a minha visualização. Então quando eu olho aqui eu já consigo ver quais dependências e quantas eu tenho. Então eu só tenho essa Start Web. E para que eu deixei, por que eu deixei só essa por enquanto? Eu quero fazer passo a passo, bem simplesinho, a gente usar aqui o mínimo que precisa. Então, olhando a estrutura do projeto aqui, eu tenho algumas pastinhas aqui, a pastinha do Maven, a pastinha da nossa IDE, a pastinha do Maven aqui com as configurações dele, Maven Properties e tal. Aqui nós temos a Source, SRC, e aqui sim que é onde nós vamos trabalhar. Aqui por padrão a gente tem main e teste, nós vamos na main. Aí nós temos aqui o Java, que é a nossa pastinha principal, e aqui dentro o primeiro package principal e nosso arquivo principal, que é com o nome, né, que a gente colocou lá, o Java Docker Application. Quando eu clico aqui com o botão direito e coloco aqui Run, ele já deve startar o projeto, né? Automaticamente ele roda o projeto e aparece essa linda mensagem que basicamente não diz nada, ou dependendo do ponto de vista, isso é o sinal de sucesso. Quer dizer que a gente baixou um projeto, criamos o projetinho lá no Spring Initializer, fizemos o download aqui do projeto, startamos e o projeto está de pé. O que significa, pessoal? Apesar de não ter nada aqui ainda, não fizemos basicamente nenhuma alteração, eu abri aqui uma guia no nosso navegador e eu acessar aqui, vamos só dar uma olhadinha aqui, ele tem uma mensagem importante, ó. Tomcat startou na porta 8080 no padrão HTTP, né? Então ele está dizendo aqui que foi, ó, startado a nossa aplicação em 2.165 segundos, etc. É importante a gente saber se está demorando ou não, mas ó,
essa informação aqui. Então o Tomcat com mais alguns outros recursos faz parte do nosso servidor e faz o que? Aqui em cima a gente tem um botão de parar. Então a gente pode parar, e se a gente pode parar é porque ele está rodando, ele está sendo executado aqui, ó, verdinho, em tempo real, ó. E aí significa que ele está disponível para nós o servidor na porta 8080. Então se eu colocar aqui localhost 2.8080, pronto, uma mensagem de erro. Então quer dizer, pô, deu erro, né? Não foi sucesso. Mas depende, esse erro não é um erro qualquer. Basicamente essa mensagem diz que como ainda não foi implementado uma mensagem de erro ou algum recurso, né? Ele não foi configurado nada, ele responde dessa forma, uma forma de improviso, né? Então basicamente é isso que ele quer dizer. O que significa que essa mensagem é uma mensagem de erro do servidor, ou seja, o servidor está funcionando. Se ele não estivesse funcionando, a mensagem seria outra, e a gente pode ver se eu dar um stop aqui e aí o servidor para de rodar. Eu posso fechar aqui, vou até fechar o arquivo POM aqui. E aqui, pessoal, se eu der um refresh aqui, ó, aí sim ele diz que essa porta 8080 não está mais, vamos dizer assim, aberta, né? A porta agora, entre aspas, né, se fechou, ou seja, não tem nada lá, inclusive nem consegue acessar. Então ele nem sabe do que se trata. Beleza, vou fechar aqui, vamos voltar aqui para o nossa aplicação. Qual que é o passo agora, pessoal? Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o Docker. Primeira coisa, aqui eu tenho aqui, se você colocar a Docker aí no Google, né, aí Docker Desktop, aqui nessa página você pode fazer o download, tá? Aqui ó, para o Mac, Windows, Linux, tal, no meu que ele já identificou. E você faz o download do Docker Desktop. Eu já tenho ele aqui na minha máquina. Então ele vai rodar aqui um serviço, ó. Eu tenho aqui esse carinha aqui que ele tem como símbolo aqui, como ícone, uma baleia com containers. Então eu vou clicar nele. Então depois vocês podem acessar aqui o site para ter mais informações e fazer o download, instalar no seu computador. E aqui ele vai inicializar, tá? A gente tem esse padrão aqui, essa interface gráfica, onde a gente pode aqui observar e fazer alterações, startar ou desligar o container, mas eu prefiro fazer, acho que é costume também, fazer pelo terminal, já vou mostrar, tá? Então ele vai startar, você perceba que aqui em cima, ó, Docker Desktop Running, aqui ele está rodando, ele mostra aqui em cima para mim nesse ícone, mesmo eu fechando aqui, ele vai continuar aqui em cima, tá? Então, a princípio eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês, ó, aqui ele já está rodando eu vou apagar esse cara aqui. Então, ele está dizendo que já tem um container, esse daqui é o que eu estava usando para teste, vou fechar esse cara. Beleza, eu tenho algumas imagens, essas imagens aqui, como eu estava dizendo, vocês vão entender melhor se assistir o vídeo lá, mas essas imagens é de recursos que você pode rodar no container. Então, por exemplo, a instância do Postgres, MySQL, Nginx, uma instância com Ubuntu, né, com Linux, com um servidor, uma aplicação Node, uma aplicação com Java Spring, enfim, uma infinidade de coisas, tá? Então essas imagens que eu já utilizei e fica guardado no computador, tá? E aí a cada vez que você chama uma nova, ele vai fazendo o download para o seu computador e depois você pode apagar se quiser, mas ao rodar ele vai fazer o download novamente. Ele só faz isso para agilizar o processo, tá? E outras coisas aqui como variáveis de ambiente, volumes, enfim, não é algo que a gente precisa saber agora. Vou fechar aqui, vou fechar também o Spring Initializer. Aliás, vou deixar ele aqui do lado, que eu vou usar já já. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui, ó, o terminal, tá? Dentro do meu terminal eu vou colocar aqui, ó, Docker -v
é uma forma de saber se ele está instalado, tá? Então, se depois que você fizer a instalação, você pode rodar aqui o Docker V para saber se ele mostra a versão. Se ele não mostrar, porque não está instalado, obviamente. Então, é uma forma de você saber se pelo menos já foi instalado. Depois de instalado, tem um comando aqui que é o Docker PS, que é para saber se tem alguma coisa rodando, algum container que está ativo, né, em funcionamento. E aqui eu não tenho, então eu já sei que está instalado, não tem nada ativo, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou criar aqui dentro da minha aplicação. Pessoal, uma coisa importante de eu falar é que aqui não precisa ser dentro da aplicação. Tem um motivo, depois no finalzinho a gente vai ver, que é porque depois, como eu vou subir uma instância do banco de dados para trabalhar com esse projeto, então faz sentido eu criar aqui dentro, mas eu poderia criar esse arquivinho fora em qualquer outra pasta, né? E acessar e rodar aqui os comandos no terminal para subir o container, né? Para ligar um container, tá? Então assim, eu vou colocar aqui dentro porque ele tem a ver com essa aplicação, mas poderia ser em outro lugar. Eu vou criar aqui um novo arquivo em minúsculo e com esse hífen aqui, ó, chama docker compose.yaml. Beleza. O que nós vamos colocar aqui dentro? Para não demorar muito e agilizar, eu tenho aquela minha colinha, né? Mas basicamente é isso aqui. A gente coloca aqui, eu gosto de utilizar bastante esse formato aqui do YAML, fica fácil de entender essa estrutura também. Então aqui a gente passa a versão, essa versão aqui é do Docker Compose, tá? Versão do Docker 3.8. Então aqui eu tenho um esquema de indentação, que é o mais importante para um arquivo YAML. Então esses espaços aqui, se você errar, ele às vezes não consegue entender, tem que tomar cuidado, tá? Então aqui, vamos dizer assim, na raiz, bem encostadinho aqui, a gente coloca version, service, e aqui eu venho colocar o nome, né, do serviço que eu quero usar. Esse nome aqui é Postgres, tá? Eu vou usar o serviço do Postgres. Esse container name é opcional, mas eu quero mostrar para vocês ali onde ele aparece depois. Image, eu posso colocar a última versão do Postgres, posso especificar uma versão ou posso deixar só Postgres. É assim aleatório, posso colocar qualquer nome? Não, esse nome geralmente é o nome de uma imagem que tem lá no servidor do Docker, mas geralmente é o nome, por exemplo, pode ser Redis, Nginx, MySQL, Postgres, e aí você pode deixar só assim, só o latest, que é a última versão, ou você poderia apagar e deixar só dessa forma, tá? Aqui é para quando tiver qualquer alteração, algum problema, ele tentar automaticamente restartar, tá? É iniciar o container. E aqui as nossas variáveis de ambiente, tá? Aqui eu vou passar que eu quero passar aqui como Postgres DB, a nossa database, o nome da nossa base de dados vai ser Postgres. E aqui eu vou passar o usuário e password, vou deixar o mesmo nome. Então esses dados aqui, pessoal, são os dados que eu vou usar para conectar depois, tá? Então eu vou subir um container e já estou especificando qual vai ser o usuário, qual vai ser a senha. E aí na hora de conectar no banco que ele vai subir, essas credenciais que eu tenho que passar. Inclusive, posso fazer um teste aqui, o nome da nossa database, por padrão geralmente é Postgres, mas eu posso colocar aqui, ó, Java. E ele vai subir na porta 5432, que é padrão. E aqui, esse volume aqui, pessoal, ele cria uma pastinha aqui. Esse ponto aqui significa na raiz do projeto, então ele vai criar uma pastinha para que se você estiver fazendo testes lá com o banco de dados e persistindo dados, ele não perde, tá? Mas eu posso até tirar por enquanto aqui. Quando você vai fazer testes e a cada vez que você subir e descer o container, ele vai perder tudo. Então aí vai depender do tipo de teste que você vai fazer. Pode ser interessante botar o volume ou não,
tá? Então beleza, eu coloquei esses dados aqui, vou salvar. E agora o que que eu faço? Ele já tem esse arquivo. Eu colocando aqui dentro do projeto, eu posso abrir o terminal. Eu dou um ls aqui, ó, só para ver os arquivos. Eu já estou vendo aqui, ó, o Docker Compose. E aí o que que eu faço? O comando, pessoal, para subir o container é o nome do arquivo. Ó, ele até sugere ali, Docker Compose. Só esse comando já é o suficiente para ele startar. Eu vou colocar aqui, ó lá. Olha o que acontece. Aqui basicamente, pessoal, ele vai buscar uma imagem, tá? Lá no servidor do Docker. E aí ele traz a imagem. Como eu mostrei ali, se eu já tiver a imagem, ele usa a mesma. Se eu não tiver, ele vai lá buscar, traz a imagem, roda, executa, configura e sobe o container, tá? E aí ele vai mostrando alguns logs aqui desse container, tá? Beleza. O que acontece é que ele segura o terminal, ou seja, eu não consigo digitar aqui porque o terminal tá preso, ó, ele não voltou com o prompt ali, né, para mim poder digitar. Mas o que que eu vou fazer? Se eu acessar aqui o Docker Desktop, ele vai mostrar aqui em containers, ó, que tem um container rodando aqui, ó, com uma instância do Postgres. Inclusive aparece aqui, ó, qual imagem ele está usando. Ele tem uma referência, um ID aqui, tá? E outros detalhes, mas eu vou ver isso aqui também através do terminal. Vou abrir um outro terminal aqui e aqui eu vou digitar assim. Perceba que eu não estou nem na pasta lá do projeto, tá? Eu posso digitar direto aqui um docker ps. Ó, que ele vai falar que tem uma instância do Postgres rodando na porta 5432, apontando para 5432 de dentro. E aqui names, ó, vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. Esse names aqui é aquele que eu coloquei lá, que eu disse que não é obrigatório, mas você pode, às vezes você vai subir vários serviços, quer colocar um nome específico, enfim, esse cara aqui. Tá rodando, já subi aqui uma instância do Postgres. Uma outra forma da gente acessar aqui, eu vou abrir aqui o meu dbeaver. Dbeaver, para quem não sabe, é um aplicativo para a gente poder conectar numa base de dados. E esse daqui é bem interessante, ó. Eu vou remover essa conexão para mostrar como é que faz. Ó, excluir. E vocês vão ver aqui que ele é bem bacana porque ele tem todas essas opções, ó, MySQL, Oracle, MariaDB, enfim, tem todas essas outras. Mas eu quero essa aqui do Postgres, vou criar uma conexão. Então aqui, pessoal, lembra que eu disse que a gente vai precisar passar as credenciais aqui, ó. Então aqui, ó, localhost 1432, banco de dados não é Postgres, é Java. Aqui nós temos nome de usuário Postgres e senha Postgres. Vamos fazer um teste de conexão, ó, ele deu um ok e vamos concluir. E agora se eu clicar aqui, ó, pronto, estamos conectados no banco de dados, ó. O nome da nossa database aqui é Java, esquemas, public, tabelas. Não temos tabelas ainda, mas pronto. Então nós subimos uma instância do Postgres e já estamos conectados a ela, tá? Aqui eu poderia já criar uma tabela, inserir dados, etc. O que eu quero mostrar agora é o seguinte. O serviço aqui está ativo, eu vou derrubar o serviço aqui, um Ctrl C aqui, ou Command C, dependendo se é Windows ou Mac. Aqui eu vou dar um clique para limpar. Beleza, eu derrubei o container agora. Tá? Como eu disse, pessoal, não estou mexendo mais aqui na nossa aplicação. A única coisa que eu fiz foi esse arquivo aqui, é um arquivo que eu estou configurando o container, que é o Docker Compose, e mandei ele rodar o container, tá? Ele está aqui na raiz do projeto, porém a aplicação não teve nada a ver com isso por enquanto. Tá? Qual que é a ideia? Se eu tenho um container e tenho esse projetinho aqui, né, eu quero agora configurar um banco de dados, né, configurar minha aplicação para que conecte nesse banco de dados.
E como já sabemos, dentro do source main, dentro do nosso projeto aqui tem a pastinha Java e tem resource. Dentro de resource é onde nós temos quem? Application properties. Esse cara aqui sabemos que é onde configuramos nosso banco de dados e também serve para variáveis de ambiente, enfim. Então vou fechar aqui o Docker Compose, já vimos que está funcionando. Aqui em Application Properties, pessoal, eu também tenho uma colinha aqui para não demorar, tá? Ser mais objetivo, eu vou clicar aqui 2 vezes, abrir ele, e eu vou passar da forma aqui mais tradicional que nós temos. É o seguinte, essa aqui é a configuração para conectar num banco de dados. Antes de eu passar isso daqui e salvar esse arquivo, eu quero mostrar uma outra coisa aqui. Nós temos que colocar a nossa biblioteca, que é o JPA, que é o cara que vai gerenciar essa parte de banco de dados para nós, tá? Então o que eu faço? Aqui no nosso Spring Initializer, deixa eu diminuir um pouco aqui. O que eu faço? Eu venho aqui em dependências, ó, vou deixar aqui Maven, Java, tal. Aqui em adicionar dependências, eu vou colocar aqui, ó, JPA. Antes de fazer a configuração, né, para não dar erro lá, eu tenho que passar aqui também o driver do Postgres, tá? Esses dois caras, beleza. Eu venho aqui em Explorer e eu vou pegar aqui, ó, as duas dependências, ó, do Postgres e, opa, aqui de cima. Beleza, copiei aqui. Vou voltar o meu aqui .xml. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar aqui para cima. Isso aqui é pura frescura, viu? Ó. Aí eu vou organizar aqui e, como eu disse, deixa eu ver se tem coisa errada aqui. Esse cara aqui não é aqui, é só isso, beleza. Ele já alinha tudo. Vou fechar isso aqui também, tá me atrapalhando. Então eu tenho aqui Start Web, Start JPA, né, dele JPA e o Postgres aqui. Quando eu coloco aqui, pessoal, às vezes ele faz automático, mas tá vendo que aparece esse carinha aqui? Eu gosto de clicar aqui para ele, olha lá, ele vai verificar se tá ok essas bibliotecas, né? E tá puxando para nós ali. E se às vezes tem algum problema, fica vermelhinho. Então agora, se a gente olhar aqui as dependências, a gente já tem aqui no nosso projeto e aparentemente está ok. Vou fechar aqui. Eu vou startar aqui para mostrar uma coisa para vocês, ó. Só startar a aplicação. Não tem nada a ver com o Docker agora, tá? Ele tá quietinho lá, só estou startando a aplicação. E aí vai ocorrer uma falha. É justamente o que eu quis mostrar. Muita gente já deve saber, mas quem ainda não sabe é o que? Quando a gente coloca a dependência do JPA, ele meio que vai procurar um banco de dados. E a gente não tem essa configuração do banco de dados. E aí ele dá esse erro. Depois você pode olhar aqui, ó, mas na descrição ele fala aqui, ó, falhou a configuração do data source, né, nossa base de dados. A URL, atributo não foi especificado, etc, etc. Então aqui, ó, ação. Considere você usar um banco de dados, H2 e tal. Então, é essa mensagem de erro, tá? Eu quis mostrar porque é um simples detalhe, mas ajuda. Se você não sabia, quando você coloca essa dependência, ele vai procurar o banco de dados. E para que a gente possa agora, então, resolver esse problema. Então, aqui no Application Properties, como eu tinha já colocado aqui, agora sim, nós vamos passar aqui nossa configuração. E aqui vem Spring, perceba que aqui, né, Spring Data Source, então nossa base de dados de username eu passo Postgres, password Postgres. Aqui ele já está configurado certinho para trabalhar com o JDBC aqui, Postgres SQL 5432 e Java, que é o nome da nossa base de dados, tá? Às vezes é Postgres, precisa saber aqui qual base de dados tu vai conectar. E aqui essa configuração do dialect, beleza. Vamos agora então dar um start aqui. O que vai acontecer, pessoal?
eu não tô com o meu Docker rodando, tá? Vamos verificar aqui, ó, Docker PS. O Docker PS mostra se tem algum container ativo, mas se você dá um Docker PS-A, ele mostra tudo que você tem que já rodou, mas que não está ativo, né? Você rodou aqui, ó, quanto tempo atrás? Ó, 10 minutos eu rodei um Postgres, tá? Então o Docker PS mostra só se está ativo. Vou limpar aqui. Agora, para mim rodar o Docker Compose, pessoal, preciso entrar na pasta lá do meu projeto. Então, vou aqui dentro do projeto, ó, abrir o terminal. E agora eu vou fazer um pouquinho diferente, ó, Docker Compose. Aí eu coloco aqui, ó, up -d. O que é esse -d? O -d serve para ele não travar o meu terminal. Ele fica rodando em segundo plano. É o detach, né, que basicamente é um desacoplamento, seria isso. Então percebam, ó, vou rodar agora, ele startou, só que aqui, ó, no terminal não está travado. Consigo dar um clear aqui, executar, mas se eu vier no meu outro terminal aqui, ó, Docker PS, olha lá, o container está de pé. Então assim, eu subi a instância do Postgres, tá? E agora então ele deve funcionar. Vamos ver. Prontinho, pessoal. Aparentemente sucesso, tá? Ele conectou aqui, ó. Então, cat startou na porta. A gente não tem nada, não tem nenhum controlador, não fez nenhuma alteração aqui, basicamente no nosso projeto, né? Não tem nada para responder, para criar ou trazer alguma lista da nossa base de dados. Mas o nosso banco está de pé, a gente consegue conectar e ele, se tivesse dado erro aqui, a gente saberia que ele não conectou, mas ele procurou uma base de dados, olha lá, e já conectou na nossa instância do Postgres. Como que podemos saber agora se realmente existe essa integração do nosso projeto com a base de dados? Vamos fazer então, dar um outro passo aqui no nosso projeto, que nós já sabemos é o que? Vamos criar, né, um domínio aqui, um arquivo. Aqui dentro de Java, dentro do nosso package aqui, eu vou criar aqui um outro package. Aqui eu vou chamar de domain. E dentro de domain eu vou criar aqui uma classe user. Beleza. A classe user, pessoal, nós vamos passar aqui só para ficar bem simples. Vou colocar aqui, ó, um private long id. Vou passar um name e vou passar um private string email. Beleza. Aqui em cima nós vamos passar o entity, que é para informar que isso aqui vai trabalhar com banco de dados, né? Vai ser uma entidade. E posso passar aqui o table para informar que o nome da nossa tabela vai ser users, né? Senão dá conflito ali, dá erro se for só user. Aqui vamos passar os annotations, @id, beleza? Vamos fazer aqui a importação. E vamos passar aqui o generate value. E aí a gente passa aqui o strategy. E aí a gente passa o generation type e ident. Isso, beleza. Bom, deixa eu ver, acho que é só isso. Long, acho que esse long tá errado, é assim. Beleza. Pessoal, então nós criamos uma classe. Essa classe aqui é uma entidade, ela vai ser mapeada no nosso banco de dados, tá? Então isso deveria funcionar, tá?
Vai acontecer um erro agora, premeditado, só para vamos ver se alguém sabe, né, o que vai acontecer agora ou por que provavelmente não vai criar ainda essa tabela lá na nossa base, tá? Como eu disse, eu gosto de fazer simplesinho, o mínimo possível. A gente só tem aqui o nosso servidor e o JPA, né? E o driver do Postgres, óbvio. Vou startar aqui a aplicação. Nosso banco está de pé, tá? Beleza. Aí aqui, pessoal, para ser mapeado, ó, na nossa base de dados, eu vou desconectar e conectar novamente. Ó, conectou, beleza? Banco de dados, Java, certinho, ó. Ele subiu o nosso Postgres certinho. Mas por que não tem aqui users aqui dentro, né? Nossa tabela. Porque nós não colocamos aqui uma configuração. Deixa eu mostrar aqui no Application Properties, tá? Que é uma configuração, pessoal, que vai trazer para nós a informação de que é para ele basicamente automaticamente gerar a tabela. Então ele é do Spring JPA, vou escrever errado ali, Spring JPA ponto Hibernate, tá? Esse aqui é o Hibernate. A gente coloca aqui DDL e passa aqui alto. Esse tem alguns outros valores, mas o mais comum e o que a gente vai usar agora é esse update, tá? Vou salvar aqui e agora se eu restartar a nossa aplicação, olha que beleza, né? Dá um gelo no coração, às vezes achando que vai quebrar, né? Aqui vou desconectar e conectar novamente, tá? Pode ser também só um refresh. Olha lá, pessoal, temos então, que maravilha, né? Uma tabela users, vou colocar aqui verdados. Obviamente não tem nada, mas a estrutura está ok. Nosso ID, duas strings, e-mail e name. Já coloquei invertido ou ele que criou invertido? Name e e-mail. Beleza, não tem problema. Então nós temos aqui o nosso projetinho conectado, tá? Na nossa instância do Postgres. Para a gente fazer isso com MySQL, eu vou fazer com vocês também, mas é basicamente a mesma coisa. O que falta a gente fazer aqui, pessoal? Eu quero mostrar uma outra coisa, ó. A gente tem que rodar, né? Vou parar aqui para a gente saber que... Vou parar aqui. A instância aqui do Docker, ó, tá rodando, tá? Vou aqui no meu terminal que é dentro do nosso projeto para parar aqui a instância, ó. Docker Compose, eu não sei se eu havia feito isso, ó, o down, aquela hora foi o Ctrl C porque ele segurou o terminal, mas para a gente derrubar, né, dar um stop, interromper o serviço, a gente dá um Docker Compose down, olha lá, ó. Aí ele remove, se eu voltar aqui, dá um Docker PS, olha lá, ó, não tem mais o container rodando, tá bom? O que eu quero dizer agora, pessoal, é o seguinte: para a gente fazer essa conexão, óbvio que já podemos imaginar que se eu startar nossa aplicação, vai tentar conectar ali naquele banco de dados que não está de pé e vai dar erro. Então eu sempre tenho que fazer o que? Subir primeiro a instância do banco de dados, obviamente, para depois rodar a aplicação, tá? Nós temos agora uma biblioteca, pessoal. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou voltar aqui, ó. Nós temos agora, ó, que interessante. Nós temos aqui uma biblioteca. Essa biblioteca, ó, que legal, ó. Docker Compose Support. Vou colocá-la aqui, Explorer. Sim, é uma dependência, né, do Docker Compose. Ou seja, o que será que ele vai fazer para nós? Vou fechar aqui que nós não vamos mais usar. Vou vir aqui no meu .xml. Vou passar aqui. Ó, coloquei aqui. Vou no meu Maven aqui para ele
garantir que está tudo ok, atualizou ali a dependência, fez o build, né? Rodou o build aqui, beleza. Tá. O que vai acontecer, pessoal? Perceba que eu vou fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. Eu vou rodar a aplicação agora, ó. Não rodei o meu Docker lá, só rodei aqui minha aplicação. Isso aparentemente subiu, né? Aparentemente funcionou. Vamos tentar conectar aqui no nosso... Ó, aqui eu posso só fazer dar um atualizar aqui. Ele está atualizando, né? Bom, vou desconectar só para garantir. Ó, desconectei. Vai que tem um cache, né? Ó, conectou, banco de dados, Java, esquemas, public. Que maravilha, pessoal. Não sei se perceberam, mas eu não precisei rodar na mão, nem aqui no terminal, nem aqui fora. Óbvio que ele tem que estar de pé, mas não fui eu que subi ele. Então, aquela biblioteca ali, automaticamente, ao startar a nossa aplicação, ele já subiu o container Docker. Óbvio que as configurações são a mesma, por quê? Porque é o Docker Compose que a gente criou. Mas ele está se encarregando de fazer esse gerenciamento, de dar start. E se você observar aqui, ó, criando, né? Ó, criando, criado, startando, startado, aguardando e seja feliz. Basicamente é isso que ele fez aqui. Então, muito bacana, funcionou. Nós estamos conectados aqui à nossa aplicação, mas vamos só avançar só mais um pouquinho, pessoal. O que nós podemos fazer só para garantir mesmo que esse banco tá de pé? Eu vou aqui dentro dessa tabela, ó, abrir aqui um scriptzinho e vou jogar aqui uma queryzinha, ó, e vou rodar. Vamos ver se vai dar certo. Aparentemente tá ok. Vou fechar aqui, ó, salvar, não salvar. Vou dar um atualizar e ver dados. Prontinho, pessoal, temos uma tabela, temos informações dentro da tabela, temos nosso projetinho rodando, né? Tudo funcionando. O objetivo inicial era esse, mas eu quero fazer mais coisas, porém esse vídeo aqui não vai dar. O que a gente pode ainda fazer? Podemos trocar aqui. O que eu quero fazer é deixar uma opção aqui para a gente ter uma conexão, não a única conexão com bancos de dados, com o banco de dados Postgres, mas uma opção para que eu possa conectar em outra base de dados, ou eu ter aquele perfil que é um banco para teste, um banco para desenvolvimento para os devs, né? E um banco de produção. Então a gente pode colocar aqui e já deixar todos eles configurados. Então, quando a gente quiser trocar, vai ser muito simples do que a gente vir aqui e ficar configurando, trocando aqui as credenciais, né, do banco, etc. Enfim, eu tenho mais coisas para passar sobre isso daqui, acho bem interessante, mas até aqui acho que já foi bem bacana, foi bem legal. Inclusive, aproveito para pedir para vocês deixarem aqui o joinha, comenta aqui se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Docker, enfim. Então, pessoal, é só isso. Essa parte aqui para não ficar muito grande e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima.